Pessoal, beleza? Então, nesse vídeo, vou falar sobre o que a gente pode aprender, ainda mais pra gente que trabalha com venda, com a derrota do Ilia Topuria no último evento que teve agora do UFC, na Casa Branca. O que acontece? A maioria das pessoas que eu vejo falando sobre a luta dele diz que ele basicamente perdeu pro ego dele, porque tecnicamente o Justin Gaethje é muito abaixo dele, entendeu? E o que acontece? Primeiro round, basicamente quem dominou foi o Justin Gaethje, e ele tava simplesmente com a cabeça da seguinte forma: cara, eu não tô nem aí, você vai me bater, pode fazer o que você quiser, mas na hora que eu encostar a mão em você, tipo, eu vou te matar. E ele ficou com esse pensamento e ele começou a acumular muito danos. E aí no segundo round ele teve até a possibilidade de tentar finalizar a luta, porém ele queria fazer bonito. Ele basicamente ele queria massagear o ego dele, entendeu? E mesmo assim ele já estava meio que frustrado, porque ele tinha tomado muito dano e ele não tinha feito o que ele sempre faz. Ele fala que vai nocautear de tal forma, tal minuto, tal, e acontecia, né? Dessa vez ele falou que ele ia nocautear em, tipo, eu preciso de 2 minutos para te nocautear no primeiro round. E não aconteceu. E isso foi frustrando ele, né? E o que acontece? A gente que trabalha com venda, a gente também tem algumas superstições, alguns momentos de ego, e a gente às vezes não olha pro resultado, entende? Então, tem épocas que eu fico olhando e falo, cara, a gente não pode ficar preso ao ego. Claro que tudo vai conforme a forma que as pessoas falam, mas, pô, às vezes a gente vende um produto que o preço dele é, sei lá, é R$200, mas se a gente vender por 150, por 100, por 120, a gente vai estar fazendo um resultado. Só que a forma que a pessoa fala com a gente não vende. Por quê? Por ego, por arrogância, às vezes até mesmo pela própria forma que a pessoa fala. A gente acha que a gente é menos que a pessoa, porque a pessoa acha que a gente é menos que ela pela forma que ela fala, entendeu? E às vezes não é nem isso, às vezes é simplesmente falta de educação da pessoa. E aí a gente não vende, não faz o resultado que a gente queria fazer, entendeu? E fica com isso em mente. Ah, pô, se eu tivesse feito talvez, pô, agora eu teria vendido mais. Pô, agora era aquela venda ali era um pouco a mais. E, pô, às vezes vamos botar no exemplo, 1, 2, 3 pessoas num dia, vamos botar, sei lá, 10 pessoas na semana, que às vezes faz uma graça dessa, mas iria pagar um preço que você conseguiria, tipo, chegar no resultado que você deseja. E às vezes por ego, você fala que não, eu não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Então, eu creio que a gente tem que ter isso em mente. Irmão, não importa, que nem aconteceu com o Topuria, não importa se era por nocaute, se era por finalização, ele tinha que resolver a luta ali, entendeu? Só que ele queria fazer bonito, é a mesma coisa a gente. Não, eu quero tanto, e acabou. Não, eu quero assim, e pô, que eu vou fazer isso, eu vou ganhar muito e tal, pererê. Aí chega no final, você não vende, o concorrente às vezes vai vender até mais barato, entendeu? E é isso que a gente tem que ter em mente. E nesse segmento a gente tem que ter em mente o seguinte, por exemplo, ele, pelo que falam, eu até assisti a luta, só que eu não entendo, eu sou um fã, então eu consigo, tipo, eu vejo ali e tal, mas eu não consigo falar tecnicamente. Mas o que falam, basicamente ele fez um plano. O plano era o seguinte, o plano era desmoralizar o Gaethje, era ir lá e, ó, eu passei por cima do Charles, passei por cima do Max, passei por cima do Volkan, então vou passar por cima de você também. Sendo que o Charles mostrou pra ele como é que funciona. O Charles, ele finalizou o Justin Gaethje no chão. Só que ele, pelo meu modo de ver, ele queria mostrar que ele é superior aos outros mesmo. Ou seja, o Max nocauteou o Gaethje com um soco, né? No final lutaram pra caramba, chegou no final, ele foi e desligou o Justin Gaethje, e na cabeça dele eu creio que ele deve ter pensado, pô, o Max desligou o Gaethje na porrada, eu finalizei o Max, o Charles finalizou o Gaethje, então esse cara é mole, pô, entendeu? E aí ele foi comendo golpes, desde o início até, tipo,
até a paralisação da luta, ele foi acumulando danos com essa visão. Irmão, a hora que eu tocar em você, você vai cair, entendeu? Tipo, ganhei do Charles, ganhei do Max, ganhei do Volca, então, meu irmão, você não é nada pra mim. Sendo que ele, basicamente, ele entrou, tipo, muito diferente. Pelo menos eu assisti algumas lutas dele e eu via que ele entrava, tipo, focado, irmão, e ali tomava um chute, um soco e tal, mas estava naquela, no foco, vou esperar um mole. Aí ia, tipo, cadenciando até ele acertar um soco, que nem aconteceu com o Charles, que nem aconteceu com o Volca, que nem aconteceu com o Max Holloway. Já com o Justin Gaethje, ele entrou, tipo, dando queixo mesmo, dando a cara mesmo, como se fosse um super-homem. Dando, tipo assim, irmão, pode fazer o que você quiser, que a hora que eu encostar em você, filho, você vai cair, entendeu? Então, tipo, ele tinha que ter um plano B. Qual o plano B? O Charles mostrou pra ele. O Charles mostrou, cara, ó, no chão, esse cara não é nada. Não é que não seja nada, né? É que ele tem uma boa defesa no chão, né? Mas mostrou pra ele, cara, no chão ele corre. Tanto que várias vezes o Charles caía e tal, o Gaethje mandava o Charles levantar, porque ele não queria ir, porque sabe que aquela área ali era a área que o Charles domina. Sendo que o próprio Topuria deu um crucifixo no Charles na luta que tiveram para poder para disputar o cinturão. Então você vê que o nível do Topuria no chão, dizem, né, que foi por isso que o UFC contratou ele, mas dizem que o nível dele de luta também no chão é um nível alto também. Então ali basicamente é isso, o cara perdeu pro ego dele. Você vê que é que nem agora eu tava vendo o Moicano falando, pô, que ele fez contrato agora com a Ferrari, fez contrato com a marca de relógio e tal. E tipo assim, muitas coisas acontecendo, a pessoa às vezes acha que é intocável e acontece algo no sentido que aconteceu agora, que uma coisa é perder, outra coisa é acontecer que nem aconteceu com ele. Um evento único, ele tomar um prejuízo da forma que tomou, que vai ficar realmente marcado, mas talvez só assim que ele conseguiria ver que, pô, meu irmão, eu sangro, eu posso perder também. E aí às vezes irmão, às vezes é a única situação que ele consiga botar o pé no chão e falar, pô, irmão, eu sangro, eu perco, então eu vou ser um cara mais estratégico, entendeu? Você um cara que eu creio que o cara deve voltar agora com sangue nos olhos, entendeu? E aquele que estiver talvez na frente dele possa ser que vai passar o perrengue, entendeu? Só que ele não pode deixar isso dominar ele, né? Ó, o que fizeram comigo, agora eu vou fazer com o próximo e tal. Ele tem que entrar com esse foco de resultado, irmão. É tempo ruim, que nem o Charles fala, né? O tempo ruim, o tempo todo vai ter tempo ruim, entendeu? O tempo todo vai ter problema, irmão. Pra onde você for, se você ficar em pé na trocação, eu te acerto. Se você for pro chão, eu te finalizo. E tem que ser essa a visão. E aí a gente trazendo pra venda é a mesma coisa. Pô, a gente tem que ter um plano A, plano B. É igual um exemplo, eu trabalho num lugar que a fiscalização, irmão, perturba. O que eu fiz? Eu já fui para um outro local. Não que eu queira trabalhar nesse outro local, mas se a fiscalização apertar de um lado, eu consigo correr pro outro. Então, pô, a gente olhando isso e trazendo pra gente, a gente vê que vai trazendo um resultado. A gente não fica totalmente dependente de uma coisa só. É a mesma coisa ele. Pô, o cara, ele é brabo no boxe, mas ele tem um jiu-jitsu bom também. Então, pô, ali teve no segundo round, ele, meu irmão, destruiu a barriga do Justin Gaethje e botou o cara no chão. O cara ia dar as costas pra ele, ele virou pra poder dar soco no cara e tentar ter um armlock ali. O Gaethje tem uma boa defesa de chão. Então, pô, ele, pelo pouco que dá pra poder entender, o cara ia dar as costas pra ele. Poderia talvez tentar um mata-leão, poderia tentar talvez ali dar uma sequência de golpes pra poder sei lá, o árbitro interromper a luta. Só que ele foi com tanta sede nessa situação de, ó, vou botar, a hora que eu botar a mão em você, der uma sequência em você, você não vai aguentar. E o Gaethje basicamente aguentou e veio trabalhando em cima da falha dele.
entendeu? Tanto que, se eu não me engano, do segundo pro terceiro round, irmão, o cara queria beber água. Tipo assim, o tempo ele tava tão cansado, que ele queria beber água e já tinha acabado o tempo. Aí vieram pra poder, tipo, tirar ele, tipo, jogou água de qualquer forma, assim, tirar o pessoal, ele jogou água de qualquer forma pra poder beber, de tão cansado que ele tava, entendeu? Isso tudo, porque a gente não sabe, né? Mas pelo modo de ver, parece que ele entrou de salto, ele não reconheceu que, pô, irmão, na frente dele tinha um cachorro, um cara doido, um cara que, tipo assim, que ele, o próprio cara falou depois, se eu não me engano, que ele já tinha visto perdendo pro Topuria de diversas formas. E a única forma de ganhar ele era fazendo esse jogo sujo, tipo, é briga de rua mesmo, ó, é ir, é bater, tipo, joelhada, isso e aquilo, entendeu? Se o Topuria fizesse, a gente não pode, tudo é forma da gente falar assim de ver, tá? Não tem como eu falar, que tinha que fazer assim, assado, não tinha como, sabe, falar, não tem como falar isso, entendeu? Mas... ou se eles fizessem dessa forma, como as pessoas estão falando, cara, vai lá, pô, o cara, você viu que, pô, tem uma humildade de entender que, porra, tu é ser humano também, irmão. Vai lá, meteu a mão no cara, o cara não caiu, irmão, arrasta pro chão, tenta a finalização, entendeu? Vai cansando o cara. Porque teve um round que ele caiu, meu irmão, ficou ele por cima do gate, tipo assim, descansando, entendeu? Porque ele deu tudo, deu tipo, quase nocauteou o Gate com as mãozadas na barriga, e o Gate foi segurando, entendeu? Então, irmão, é pra tudo, pra vida. A gente tem que ter humildade, tem que confiar na gente, mas entender que a gente sangra, entendeu? Saber que a gente tem que ter um plano A, mas também a gente tem que ter pra onde correr, entendeu? E eu creio que isso aí foi uma situação que aconteceu pro cara parar, olhar onde que tá errando, às vezes escutar a equipe dele, entendeu? E eu creio que o cara vai voltar ainda mais forte. Assim como às vezes você que investiu em algum lugar, você que, pô, montou uma empresa e tá tentando, entendeu? Às vezes não escuta outras pessoas. Pô, olha aquilo ali. Você, não, vou abrir empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas às vezes tem alguém que vem falar com você que já teve empresa, ou então uma pessoa que tem mais experiência que você e fala, pô, cara, não é que eu não tô falando pra você não fazer, mas faz assim dessa forma, entendeu? Vê, entendeu? Vai fazendo os testes, tenta assim, e aí você fala, não, que não sei o que eu vou fazer assim, que eu vou fazer assado. Possa ser que dê certo, possa ser, mas tipo assim, você acaba ficando às vezes alavancado. Se der certo, dá muito certo, mas se der errado, também dá muito errado. Entendeu? Então o vídeo de hoje é basicamente esse. Gostou aí, curte, comenta e vamos pra cima. Valeu!